Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de uma maneira que eu não esperava, porque eu tinha planejado um outro vídeo para soltar hoje, era um vídeo sobre punições, estava pronto inclusive, mas aí não mencionava nada sobre GP da Hungria, obviamente, porque não tinha acontecido quando eu gravei, e simplesmente essa corrida aconteceu. E eu achei que não fazia sentido vir aqui e soltar um conteúdo diferente em meio a esse turbilhão de informação que aconteceu hoje e que, assim, pra mim, claro que é muito pessoal, né? Esse tipo de coisa é muito pessoal, mas pra mim foi top 5 melhores corridas dos últimos 10 anos e muita coisa pra discutir, muita coisa pra falar. Então, eu decidi trazer pela primeira vez uma review de corrida, uma coisa que eu nunca fiz aqui antes. Se vocês gostarem, por favor, deixem comentários aqui embaixo me incentivando a fazer outras vezes. Eu não sei se vai ficar uma Brastemp, porque não tem roteiro. Eu tô fazendo meio improvisado e sem muito planejamento, mas enfim, fiz alguns tópicos para poder guiar esse vídeo, porque muitos fatos e minha cabeça não funciona tão bem assim. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu queria dizer, antes de já entrar na ordem cronológica da corrida, é que eu tava esperando a última decisão de punição da FIA sair para poder gravar, e ela acabou de sair, que foi a desclassificação do Sebastian Vettel. E já queria começar por ela, porque eu vi muitas pessoas revoltadas, assim, xingando, falando que ele foi boicotado pela camiseta que ele usou e etc. E assim, por mais que seja extremamente ridículo ele levar uma advertência pela camiseta, a desclassificação dele é ligada a uma regra bastante antiga na Fórmula 1, inclusive, bastante antiga sim, 2009, né? Mas para a história do esporte é um pouco antiga e eu diria que ela é obsoleta, que ela deveria ser revista, mas assim, ela existe e ela foi cumprida dessa amostra de 1 litro mínima no final da corrida, né? O Lewis Hamilton já perdeu uma pole position em 2012 por não ter oferecido essa amostra também, só que assim, perder pole position é bem melhor, né? Porque ele simplesmente largou de último na corrida, só que assim, é importante dizer que, por exemplo, nesse caso do classificatório, que o Lewis perdeu a pole position, ele teve uma vantagem de meio segundo sobre o companheiro de equipe dele, que era o Maldonado. Gente, assim, quem acompanha a Fórmula 1 hoje em dia sabe que a gente fala de diferenças de 0,001 segundo no classificatório. E aqui a gente tá falando de meio segundo. E mesmo assim, eles consideraram que não ter essa amostra era o suficiente para tirar a pole position. No caso do Vettel, né, que ele também falhou em dar esse litro de amostra, já começou ali um negócio quando ele não parou no Parque Fermé. Mas, de início, eu achei que era simplesmente porque ele estava feliz, ele queria comemorar cortando o caminho pelos boxes com a equipe dele, assim como o Ocon, que fez a mesma coisa e passou tranquilamente pelas checagens. Mas não foi o caso, a FIA deixou claro no documento de punição que eles deram várias chances para Aston Martin provar que tinha esse 1 litro de combustível, porque o chefão da equipe falou que eles tinham e que ele tinha como provar. No final das contas, parece que não tinha, parece que foi um blefe, e o Vettel acabou levando essa punição, nessa desclassificação. Eu acho extremamente injusto, extremamente doído, porque ele pilotou ali com a vida dele, pilotou muito bem, levando um carro claramente inferior ao do Hamilton, por exemplo, para um segundo lugar. Claro que teve uma sequência de coisas que ajudaram ali, mas querendo ou não, teve todo o mérito por chegar na posição em que chegou, e aí tiram a posição dele dessa maneira. É importante dizer que correr com menos combustível dá uma vantagem para o piloto? Sim, porque um carro mais leve é um carro mais rápido. Mas eu acho que essa regra deveria ser revista, porque quando ela foi estabelecida em 2010, inclusive ela foi estabelecida por causa do Hamilton, porque ele conseguiu uma pole position e o carro dele estava mais leve, estava com menos de 1 litro de combustível no final, e aí a equipe levou uma multa, mas ele manteve a pole position, e aí no ano seguinte eles já criaram essa nova regra. Mas por mais que tenham criado essa regra por um motivo, hoje em dia o regulamento de combustível, do quanto o carro tá cheio na largada e etc, já mudou. Inclusive renderia um vídeo separado só sobre isso. Mas o que importa é que a Fórmula 1 hoje não é a Fórmula 1 de 2010, 2011, em que essa regra, na minha opinião, já era um pouco absurda, assim, sabe? Mas enfim, criaram essa regra porque muitas equipes chiavam, e claro, se for uma redução significativa no combustível, dá bastante vantagem para o piloto em questão. E isso inclusive é uma coisa que eu falei
falei no vídeo de punições, que deve sair essa semana ainda, que é assim, de vez em quando alguma regra é colocada em prática e a gente sente que é injusto, que não é legal, que não faz sentido. Só que aí é uma discussão que vai além, sabe? A gente tem que discutir o regulamento por inteiro, porque a aplicação da regra que está sendo feita da maneira certa é infrutífero. A gente ficar aqui batendo cabeça, xingando as pessoas por uma coisa que está no livro e que está sendo colocada para jogo da maneira correta. Agora, já entrando na ordem cronológica da corrida, falando sobre a largada, sobre a primeira largada, eu queria dizer que eu já previa que a largada do Bottas ia ser ruim. Eu sou uma mãe de Ná? Não. Eu sou apenas uma pessoa que pensa na lógica, que conhece, eu conheço o homem. Eu mandei áudios para amigos meus falando, olha, amanhã o Bottas vai fazer uma porcaria, para não falar outra coisa. Vai bater no Verstappen na primeira volta. Eu falei isso e assim, aconteceu, mas eu não contava com a astúcia do homem que simplesmente confundiu o esporte que pratica e fez um boliche com a galera. Fez um boliche com as duas RBR e com Lando Norris. E aí no fuzuê ainda, o Lance Stroll sentiu inveja da capacidade do Bottas no boliche e deu uma imitação ali, tocou o Leclerc, levou também o Ricardo e foi assim, um show de horrores. Só não foi strike porque o Verstappen e o Ricardo ainda conseguiram voltar para a pista. Daquele jeito, né? Metade do carro ali dirigindo meio com o pé, porque a parte aerodinâmica foi totalmente comprometida, mas foi um início de corrida que, assim, gente, eu tinha planejado esse vídeo de punições já pra hoje, pensando que a Hungria não ia render grandes coisas, porque é muito 880 essa corrida. Como vocês devem ter reparado hoje, pra ultrapassar lá é muito enjoado. Não é que nem Mônaco ou Abu Dhabi, mas ainda assim é muito difícil. Você pena do tipo assim, tá bom, o Verstappen tava com o carro quebrado, mas ainda assim, não passar uma Haas, gente, a Haas não dá nem pra chamar de carro, não dá nem pra chamar de carro de Fórmula 1, com todo respeito à equipe, assim, mas não tem uma condição, sabe? E mesmo assim, o Mick conseguiu fazer um trabalho com aquele carro que, assim, é o tipo de coisa que só numa pista como a pista da Hungria, não é uma coisa que dá pra ver em qualquer uma, independente do fato do carro do Max não estar em 100%, muito longe disso, né? E o que eu queria destacar sobre essa largada, em primeiro lugar, é o sentimento agridoce sobre o que o Bottas fez. Gente, eu não sei, assim, eu fico refletindo sobre o que passou pela cabeça do Toto Wolff na hora que ele viu aquilo, do tipo, nossa, tá bom, ele saiu, mas ele levou as duas RBR juntas e ninguém se machucou, ou foi tipo, meu Deus do céu, George Russell amanhã, sabe, George Russell na Mercedes amanhã. Eu não sei o que refletir, o que pensar sobre isso. Claro que o Toto minimizou na entrevista pós-corrida, né, um incidente. E querendo ou não, se a gente refletir assim, a pista estava úmida, ele foi meio assim, apertado por vários carros em volta dele, porque a largada dele foi ruim, né? O Lando Norris, por exemplo, largou muito, muito bem. E alguns carros já estavam ali passando o Bottas, ou né, quase passando, em situação de passar o Bottas. E ele estava ali espremido e ele freou na hora errada. É assim, um erro grande? Sim, para um piloto experiente, para um piloto da Mercedes, é um erro grande, é um erro inadmissível, eu diria, sabe? Olhando para a folha salarial dele, pro quanto ele ganha, para quanto tempo ele faz isso da vida, cometer esse tipo de erro é algo extremamente grave, ainda mais porque ele comprometeu a corrida de geral junto com ele, né? Mas no final das contas, a FIA não considerou que foi tão grave assim, se a gente olhar, porque ele levou uma punição de só 5 posições no grid da próxima corrida, que vai ser Spa-Francorchamps no finalzinho de agosto. Então, assim, se você for pensar, foi bastante gentil assim, da parte da FIA, né? Uma punição bastante branda. Pro Stroll foi exatamente a mesma punição, sendo que o dele, você pode falar que foi um pouco menos culpa do próprio, porque ele tava ali no bololô, então dá pra falar que talvez ele se confundiu no que tava fazendo, relembrou os tempos de 2017 e fez algo parecido, mas também é importante dizer que as pessoas esqueceram o Stroll no churrasco, esqueceram o que ele fez, que o negócio do Leclerc foi culpa mais dele do que de qualquer outra pessoa, porque o Bottas chamou a atenção, assim, pegou o holofote todinho pra ele, o que é explicável pelo fato dele ser um piloto Mercedes e pelo fato da confusão ter começado com ele, mas é importante lembrar que ele não fez esse boliche sozinho, foi um boliche em duplas e comprometeu a corrida de muita gente, né? Inclusive, eu queria comentar, já entrando um pouco no que vai vir agora, que quando a Mercedes errou a estratégia do Lewis e ele foi para o último lugar, eu fiquei meio, meu Deus, é isso. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. E aí eu vi que o último era 14º, aí que eu lembrei disso, sabe? Fiquei, ué,
Mas o último não é tão longe assim da zona de pontuação. E assim, foi uma realização, um peso tirado dos meus ombros, uma felicidade, uma luz no fim do túnel. E se eu desacreditei por um segundo que ele ainda poderia recuperar posições, eu fui leviana e eu peço desculpas por isso, porque assim, eu sou bem desconfiada, sabe, gente? Eu torço pro Corinthians, acabou agora o jogo do Corinthians com o Flamengo, é um puro sofrimento, cenas de dor, então eu sou sempre desconfiada e sempre espero o pior. Mesmo quando o cara é genial. Então assim, fiquei muito feliz, porque o negócio é, quando você não espera nada, qualquer coisa é muita coisa, entendeu? Qualquer coisa é uma vitória. E esse é meu espírito, nem um pouco positivo, mas já calejado, esportivamente falando. Ah, mas antes de continuar, eu queria fazer mais duas observações. A primeira é que, com toda essa confusão, obviamente, ficou pedaço de carro pra tudo quanto é lado, então deram bandeira vermelha, todo mundo voltou pros boxes, foi pro pit lane, e a segunda coisa que eu queria falar é sobre o Lando Norris, sobre o fim de um recorde ali do Lando, que ficou 15 corridas seguidas, sempre na zona de pontuação. Então assim, um parabéns pro Valtteri Bottas, que além de tudo, rompe os recordes dos outros, sabe, não respeita os recordes dos outros. Eu acho que é ainda mais frustrante pro Lando, porque assim, nossa, ele largou muito bem. Ele com certeza conseguiria um pódio se ele tivesse escapado do boliche. Pelo menos, com certeza é forte, né? Porque a gente tá falando aqui da McLaren, que adora fazer uma coisa, dar uma emoção ali na hora de ir pros boxes, na hora da parada. Mas assim, ele estaria muito bem posicionado pra conseguir um pódio, e aí o Bottas foi lá e estragou tudo, assim. Ele foi meio efeito colateral, né? O Bottas estava indo ali nas RBR e ele foi junto, meio efeito colateral. Mas é isso, acabou a corrida dele, foi bastante frustrante. How does it go? Do you talk to Bottas? Do you talk to Max? No, nothing Max could have done. I'm sorry that I hit Max, but nothing I could do anyway. You know, it's Bottas' fault. So. Okay, hey, there it happens. What did you say? Four-letter word? I have nothing to say. E outra coisa também, antes que eu esqueça, Charles Leclerc, vá se benzer, sabe? Ele ocupa o topo do pódio ali, ganha o ouro junto com o Russell de piloto mais azarado do grid. É impossível. Ele tava super escapando ali da confusão e de repente veio o segundo boliche. E agora, indo pra relargada, em primeiro lugar, eu quero ser muito sincera de que eu não sei quanto tempo a corrida ficou parada, porque assim, eu fui fazer outras coisas, tomar café da manhã, botar água nas plantas, lavar uma louça, e aí só depois de tudo isso a corrida voltou. Então foi um tempo considerável, só isso que eu sei dizer. E aí na hora da relargada, teve a Formation Lap, né, que na verdade não era Formation Lap, a gente vai falar disso ainda, mas enfim. E aí no final dessa Formation Lap, todos os carros foram para os boxes, menos Lewis Hamilton. E aí, se você acordou atrasado, não pegou essa parte, eu vou explicar o que aconteceu para essa decisão, mas basicamente, nas horas antes da corrida, da largada normal ali, tinha chovido um pouco. Então, na hora da primeira largada, a pista estava úmida. Por isso, os pilotos todos largaram de intermediário ali, que é o pneu de pista úmida, né? Numa chuva pesada, mas é o pneu de pista úmida. E aí depois, na hora da relargada, na hora que os pilotos foram para a pista já estava seca. Só que todos eles estavam de pneus de pista molhada. Então eles foram pro box para trocar por pneus de pista seca. Só que o Lewis não. O Lewis continuou lá, de intermediário. Largou de intermediário. A Mercedes justificou que é porque eles imaginavam que a pista não estava tão seca quanto realmente estava. E aí também teve uns papos de que eles achavam que ainda viria chuva. Mas o fato é que foi uma decisão horrorosa, gente. Assim, às vezes eu me pergunto como essa equipe já conseguiu ganhar 7 títulos, 6 deles com o Hamilton, com essas estratégias, porque principalmente desde o ano passado eles acertam uma para errar 3. É um negócio um pouco sofrido. E eu gritando aqui de casa como se eu fosse assim uma engenheira de pista, pelo amor de Deus, isso daí tá errado, não vai dar certo, ele vai perder a corrida nessa. E enfim, ele largou lá sozinho em uma das cenas mais bizarras que eu já vi na história da Fórmula 1. Eu vi pessoas que acompanham há décadas, há muito mais tempo do que eu, que falaram que também nunca tinham visto algo daquele gênero, assim,
muito bizarro. Eu acho que o mais parecido que a gente teve foi em 2005, no GP de Indianápolis, lá nos Estados Unidos, em que só 6 carros largaram. Só 6 carros largaram, assim. Mas não é que parte largou do pit lane, não. Só esses 6 carros fizeram a corrida por uma questão de pneus, porque naquela época não era um fabricante único, não era um distribuidor único de pneus. Tinha Michelin e tinha Bridgestone. E com essa situação, que para deixar bem claro, não era pública pro telespectador, as pessoas que assistiam Fórmula 1 não tinham conhecimento de que isso estava acontecendo nos bastidores, só que estava acontecendo e as equipes estavam tentando conciliar interesses. Quem usava Michelin estava propondo alguns tipos de coisas que poderiam ser feitas para acontecer o GP, de, por exemplo, fazerem a corrida, mas ela não valer para o campeonato, ou as equipes que usavam Bridgestone não disputarem, não precisarem correr, ou até mudar o traçado da corrida, porque tinha um trecho específico que era mais complicado para os carros que corriam de Michelin, então até propuseram que só os carros que corriam de Michelin fizessem esse traçado diferente, mas a Ferrari, queridíssima, não aceitou nenhuma das propostas e acabou que só as 3 equipes que corriam de Bridgestone foram para a corrida, as outras 7 fizeram a Formation Lap, mas depois foram pro box e não começaram, porque assim, não era seguro mesmo, sabe? Não era só uma questão de querer, era uma questão de vida ou morte, vai muito além do básico, vai muito além do esporte, e aí só 3 equipes começaram e a Ferrari levou o primeiro e o segundo lugar. Então assim, né? Interesses. Mas já falando sobre a relargada de hoje, eu vi muitas pessoas confusas sobre vários aspectos. Alguns deles eu não vou conseguir explicar, sendo bem sincera, assim, porque não é algo muito claro no regulamento, pelo que eu entendi. Lendo de pessoas muito especializadas, assim, que acompanham a categoria há muitos e muitos anos, fica ali meio que numa zona cinzenta do regulamento, certas coisas que aconteceram hoje. Porque são situações tão atípicas, sabe, que o regulamento é grande, bem grande, na verdade, só que ele não consegue detalhar toda a combinação possível. Então tem certas coisas que ficam meio para interpretação mesmo da FIA, dos comissários, e também de nós, espectadores, porque eles não explicam muito bem toda a santa decisão. Só que eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre os pontos que eu mais entendi como são e como funcionam nesse tipo de situação que eu acho muito difícil a gente ver de novo igual tão cedo. A primeira coisa que eu vi muita gente reclamando, muita gente confusa, foi o fato de que várias equipes chamaram os pilotos para ir para o box na Formation Lap. A explicação para isso é que a volta de relargada, né, a volta de aquecimento para relargada, ela não responde às mesmas regras de uma Formation Lap. Ela é como se fosse uma volta de corrida sob um safety car, mas ela não respeita as mesmas regras e por isso as equipes podem sim se comunicar com os pilotos e ajudar os pilotos nessa suposta Formation Lap, a Formation Lap fake da hora da relargada. E por que, né, isso confundiu muitas pessoas, deixou muitas pessoas revoltadas porque o Ocon não foi investigado por se comunicar com a equipe e tudo mais. Porque numa Formation Lap normal, a equipe não pode ajudar o piloto. Se o cara quiser ir pro box, tem que ser uma decisão dele. Ele não pode perguntar para a equipe: vou pro box, vocês acham que isso é bom? Estou querendo ir, o que vocês acham? Ele não pode pedir nenhum tipo de conselho e a equipe também não pode dar, sabe? A não ser que seja tipo, olha, seu carro tá quebrado, vem que a gente vai abandonar. A não ser que seja uma comunicação desse tipo, que não é de ajuda, a equipe não pode se comunicar com o piloto nessa volta de aquecimento antes da largada. Mas, voltando a destacar, não era esse o caso, então as equipes não quebraram nenhum tipo de regra se comunicando com o piloto e autorizando que ele fosse pro box ou aconselhando que ele fosse pro box. Aí a Mercedes meio que bobeou, ela não foi esperta, ela não foi extremamente respeitosa com o regulamento, ela só bobeou mesmo. A segunda coisa que eu queria pontuar é que eu vi várias pessoas defendendo a decisão da Mercedes, concordando com Toto Wolff, falando que o Lewis teria perdido muitas posições caso ele fosse parar naquela hora, pela posição do box da Mercedes, porque a equipe teria que segurar talvez ele mais tempo por conta do trânsito que estava ali, porque tinha muito carro trocando de pneu. Mas é importante dizer que, por ele ser o primeiro a parar, é provável sim que ele fosse perder alguma posição ali, talvez fosse para quarto, quinto, mas no final das contas, ele foi para último. Então assim, gente, na última vez que eu vi, ainda era melhor você ficar em P4, P5, até P6, do que você ficar em último lugar. E falando de piloto em posição ruim, não podemos esquecer dele,
George Russell, que fez uma mini lambança, que na verdade não foi uma lambança, não foi culpa dele ali exatamente no contexto, mas mesmo assim quase provocou um ataque cardíaco nos fãs dele, que viram ele de repente parando de acelerar e deixando todo mundo passar. E aí todo mundo ficou meio, meu Deus, ele tá quebrando. Agora que tem tipo 14 carros na pista e a chance dele ganhar um ponto aumentou gigantescamente, ele vai quebrar. Sabe, assim, meu coração também ficou na mão, parado, e olha que eu mal lembrava dele na corrida. Mas o que realmente aconteceu, para quem perdeu essa parte da corrida, foi que ele simplesmente passou na frente do Ocon, assim. Ele passou todo mundo, ultrapassou todo mundo no pit lane, o que é proibido, né? Não é permitido, apesar do regulamento ter ali a zona cinzenta, de coisas que a gente não sabe se pode ou não, nesse tipo de situação, de todo mundo largando do pit lane, e isso não pode ultrapassar no pit lane, meio que não tinha pra onde ele ir, porque o box da Williams era bem ali na frente, ele ficou meio perdido, só que de repente estava George Russell P2. Todo mundo ficou meio, ué, como isso aconteceu? Que parte eu perdi? E ele teve que devolver as posições que ele ganhou por essa ultrapassagem irregular no pit lane e voltou para P7, né? Porque o Lewis perdeu a posição na ponta também, foi para último e ele acabou indo para P7, sendo que ele parou em P8 antes da bandeira vermelha. Mas assim, gente, tirando essas regras mais óbvias, assim, mais conhecidas, que são mais fáceis de interpretar, eu confesso que de resto eu fiquei um pouquinho perdida sobre o que podia ou não podia nesse começo coletivo pelo pit lane, porque não é uma coisa que a gente viu, sabe? Não é uma coisa que a gente viu em corrida, então eu nem sei se existe, na verdade, uma regulamentação certinha do que pode ou não nesse tipo de situação, mas o que importa é que ninguém acabou sendo punido por nada que aconteceu neste momento ali, nessa largada de dentro dos boxes. Só o Russell que talvez fosse se ele não tivesse devolvido as posições, mas ele já devolveu antes de investigação, então nem chegou a ser investigado, nem nada do tipo. E queria dizer que, no final das contas, todo mundo ficou meio assustado se ele também não ia ser investigado pela falta de combustível, mas parece que deu tudo certo e assim, não apareceu nenhum tipo de documento falando que ele seria investigado por isso, porque o George também parou logo depois da linha de chegada, né? E não tinha uma desculpa que nem o Ocon, que queria comemorar, ou o próprio Vettel, que também poderia falar que era só comemoração. O dele foi tipo, cheguei e parei, e é importante dizer que tem que ter combustível suficiente, tem que ter 1 litro na chegada do Parc Fermé, sabe? Não existe muito migué que você pode dar, do tipo, vou parar aqui depois da linha de chegada para não gastar combustível extra. Não tem como dar migué, assim. E tem uma outra possível situação que eu queria comentar aqui, que na verdade já não é mais review da corrida, mas é que eu vi uma pessoa comentando e eu achei interessante, que foi uma hipótese mais, assim, absurda ainda, de, por exemplo, se todo mundo quebrar e sobrar só um carro, sabe? Por exemplo, o Hamilton largou lá, abriu um pouquinho de espaço e todo mundo que estava atrás dele bateu, quebrou, não sobrou ninguém, assim, só sobrou ele, né? Como seria? Ele poderia terminar a corrida sozinho? E aí um jornalista, bem especializado, assim, britânico, respondeu que, interpretando o regulamento, sim, ele terminaria a corrida sozinho. Ele faria pelo menos 75% da corrida sozinho, né, para poder valer ali, e ganharia os pontos. E ele falou, provavelmente as equipes chiariam, pediriam adiamento, mas ainda assim o regulamento interpretaria como um prejuízo para o cara que ficou inteiro. Porque querendo ou não, ficar inteiro faz parte do esporte, sabe? Então se só uma pessoa conseguiu, não é mérito dela, entre aspas, sabe? Porque querendo ou não, é um esporte meritocrático, assim, né? Em que a gente fala muito sobre, ai, que tal cara mereceu, e não analisa a figura maior, mas enfim. Eu achei uma hipótese interessante para trazer aqui nesse dia muito absurdo e muito doido, porque afinal, nunca se sabe, né? Eu acho que hoje é a prova de que nunca se sabe. E voltando pra corrida, pós-relargada, eu nem sei o que dizer, assim, sabe, gente? Tanta coisa aconteceu, tanta coisa legal aconteceu, tantas batalhas, então, assim, vou tentar ser bem concisa, porque eu acho que a gente não precisa falar muito, a parte mais técnica e mais complicadinha, acho que já foi, mas, assim, o Ocon, o quanto ele conseguiu administrar a liderança da corrida todo o tempo depois da relargada, mesmo com as paradas. Claro que se tivesse mais voltas, né, e se o companheiro de equipe dele não tivesse sido extremamente eficiente, provavelmente o Lewis teria alcançado, mas é importante dizer como funcionou
o trabalho em equipe da Alpine, assim, e eu sou uma grande crítica. Quem assistiu meu vídeo de apostas da Fórmula 1 sabe que eu sou extremamente crítica da Alpine, assim, não sou uma grande fã, apesar de eu gostar muito do Ocon, assim, não colocava muita fé, só que os dois estão funcionando muito bem, Ocon e Alonso, e eu acho que essa corrida foi muito importante pro Ocon, porque depois da renovação de 3 anos que ele anunciou, não lembro exatamente o mês, se foi no começo de junho, mas eu sei que ele estava numa queda, assim, brusca. Eu sempre escalava ele no meu fantasy de Fórmula 1, assim, colocava muita fé, porque ele teve um começo muito bom, né, muito sólido, que inclusive justificou a renovação, e de repente, toda a corrida, algo dava errado. Ou ele quebrava, ou ele fazia alguma coisa errada, mesmo que dependia dele, assim, que era culpa dele. Então, foi uma corrida muito boa para recuperar essa autoestima, essa confiança e para poder mostrar o potencial que ele tem, porque assim, ele ter conseguido se manter na frente com aquela Alpine, muito mérito, muito merecido, muito bom de ver. Só que eu queria destacar uma coisa, que isso aqui não é querendo questionar o mérito, porque como eu falei, eu realmente acho que esse pódio foi um pódio suado, merecido, de engenharia e de piloto, assim, porque é um trabalho em conjunto, não tem como desligar uma coisa da outra, não tem como desconectar, mas é importante dizer que, nossa, é muito embaçado esse circuito da Hungria, né? Eu acho que eu já falei isso um pouco mais cedo, mas queria voltar a reforçar aqui. Gente, assim, tinha umas batalhas que davam um nervoso de ver, porque eram umas batalhas em que você sabia que se fosse outro circuito, já teria acabado faz tempo, mas na Hungria não, porque a Hungria é muito enjoada. E aí eu acho que é um pouco pessoal se você gosta de circuitos assim, que são mais difíceis de ultrapassar, ou não. Eu pessoalmente não sou uma grande fã, tá? Eu gosto de bastante ação, assim, e eu acho que a única batalha que eu fiquei, nossa, essa batalha aqui é tipo corrida, sabe? É uma batalha de automobilismo mesmo. Foi a batalha do Hamilton com o Alonso, assim. Foi uma batalha de gigantes. Não gosto do Alonso pessoalmente falando, mas ele é um super piloto, não tem como negar isso. E foi muito bom de ver. Foi automobilismo puro, assim. E ali não foi só uma coisa da pista, sabe? Foi uma coisa realmente do talento dos dois para jogo, assim, que não dá pra falar, não. Se não fosse o GP da Hungria, o Lewis teria passado mais fácil. Porque o que o Alonso fez segurando o homem, o que o Alonso fez segurando o Blast, foi impressionante, assim, não tem como dizer que não. Só que no final das contas, Lewis estava com sangue nos olhos também, assim, o ódio no corpo. E, né, conseguiu passar, não teve muito como, assim. E você viu depois, pelo quão rápido ele passou o Sainz, que realmente o diferencial foi quando o Alonso conseguiu segurar ele. E a gente pode falar que eu acho que esse ano o carro da Ferrari é sim um carro melhor do que o carro da Alpine, né, se a gente parar pra pensar. Mas o Alonso casou muito bem com o carro dessa equipe, né, de um jeito que não tinha casado com a McLaren há alguns anos, por exemplo. Então ele foi muito feliz nessa volta dele, assim. Eu sou um pouco crítica de caras muito velhos na Fórmula 1, vale um vídeo separado também, porque eu acho que ultimamente a rotatividade do esporte está ainda mais complicada do que sempre foi, e isso pode ser meio ruim em alguns aspectos, assim, para os garotos mais jovens. Só que olhando para o que ele fez hoje, por exemplo, e para o quanto ele está crescendo nas últimas semanas, nas últimas corridas, eu não diria que o Alonso é o velho que mais está fazendo tempo extra na Fórmula 1, sabe? Tem outras pessoas que poderiam, já deram o que tinha pra dar. Já pode correr outra coisa, fazer Le Mans, fazer Indy, fazer outra coisa, porque a Fórmula 1 já rendeu o que tinha para render, para poder abrir espaço para a nova geração, assim. Também queria destacar muito aqui o trabalho do Mick de novo, porque acho que foi realmente muito impressionante. Destacar as duas Williams, porque as duas estavam na zona de pontuação, as duas pegaram pontos, 10 pontos se mantiver a punição do Vettel, mas enfim, as duas na zona de pontuação. Bastante impressionante, assim, o trabalho do Latifi hoje, tem que destacar que quando o Russell consegue pontos, o Latifi tá na frente dele. Isso não era algo que eu esperava, não era algo em que eu apostaria, então assim, palminhas pro Latifi, realmente a grande escola canadense de automobilismo, e pro Russell, que ficou emocionado e foi muito fofo, assim, e ele merece muito, não só esses pontos na Williams, que ele ajudou demais essa equipe, é muito importante destacar isso, assim, todo mundo lá dentro fala do quanto os feedbacks dele ajudam a equipe e do quanto ele é importante, mas também porque eu acho que isso dá um pouco mais de confiança e tira ele daquela nhaca do meu Deus do céu, eu tenho, sabe, algo de errado comigo, assim, com o meu destino,
para ano que vem, quando ele virar um piloto Mercedes. Eu jogo todas as minhas fichas nisso e eu acho que muita gente também, e é o que a gente espera de anúncio para esse Summer Break agora, que vai até o final de agosto, já com toda a situação do Bottas ali, que não é muito favorável para ele e etc. E eu ainda queria fazer mais 2 destaques, não tão positivos, mas não por culpa deles, né, que é o Verstappen e o Ricciardo, que conseguiram terminar a corrida muito decentemente, com pontos, apesar dos carros quebrados. É importante dizer que o carro do Ricciardo também teve avarias, a McLaren confirmou que não conseguiu consertar, inclusive durante a bandeira vermelha, então estavam os dois ali com problemas, competindo entre si, inclusive, mas conseguiram terminar e ir na zona de pontuação, e que é muito bom também para eles, diga-se de passagem, porque é muito melhor voltar para casa com 2 pontinhos do que abandonar na primeira volta, né, por um acidente que nem foi você que causou, muito menos frustrante. E agora, já comentando pós-corrida, a primeira coisa que eu queria falar foi a reação do Ocon, depois de tudo que ele passou. Tô pensando inclusive em fazer um vídeo de perfil do Ocon, se vocês quiserem comentem aqui embaixo, porque pode sair aí nas próximas semanas. Então foi muito bonito. E do pódio eu esperava um pouco mais, porque eu não contava que o Lewis ia estar, tipo, desmaiando no pódio, gente. Eu fiquei muito assustada, assim. Ele não conseguia levantar o troféu, não conseguia abrir o champanhe, não conseguiu comemorar quase nada. O Ocon tava meio, meu, você vai desmaiar, sabe? No meio da comemoração ele parou e ficou meio, o velho não tá bem não, traz uma cadeira e um Gatorade, não tá bem. E aí depois disseram que é porque o carro dele tava sem água, então ele não se hidratou. Porque é importante dizer, tá? Caso vocês não saibam, tem um cano que o piloto vai bebendo água durante a corrida, ele não fica lá todo esse tempo sem beber água nenhuma. Mas no caso do Lewis ele ficou, então ele meio que passou mal por isso, e ele também falou que ainda tá sofrendo com as sequelas da Covid, porque é importante dizer que muitas pessoas sofrem meses e meses e meses com a Covid, né, Covid longa, que eu acho que chama. Então ele falou que ele não se recuperou direito até agora. Ele teve no final de novembro do ano passado, acho que foi, não, tô um pouco perdida no tempo, mas foi no GP de Sakir, né, que foi o Russell que cobriu pra ele como piloto reserva, que ele não é na verdade, mas foi o Russell que foi no lugar. E também queria destacar um vídeo muito engraçado de Carlos Sainz reagindo ao fato de que ele tinha sido chamado para prestar esclarecimentos para os comissários, assim, porque a cara que ele fez, gente, parecia uma cena de The Office, e vou colocar até um trecho aqui, porque foi muito bom e eu ri demais. Foi o momento em que eu mais ri nessa corrida inteira, foi o pós-corrida na entrevista do Sainz, porque em geral eu mais chorei mesmo. Chorei com Lewis, chorei com Russell, chorei com Ocon, chorei, fiquei chorando que nem uma besta. Porque eu sou assim, eu sou bem sensível. E enfim, fiquei muito feliz com essa corrida. Achei uma corrida incrível. Resultado, o pódio, assim, só amor. Principalmente quando tava o Vettel, porque o Sainz eu não sou tão fã assim. Mas assim, com o Vettel e Hamilton era o sonho. Preferia que não tivesse acontecido o que aconteceu no começo, né? Porque a gente quer ver o máximo de pessoas correndo e dando o máximo delas na pista. A gente quer ver as coisas resolvidas na pista e não pelas pessoas abandonando. Mas batida também faz parte da Fórmula 1 e é importante dizer isso. Claro que a gente não tem que naturalizar os caras fazerem coisas absurdas, né? Vaiar, parece que não tem CNH. O Bottas de vez em quando complica um pouco a situação, mas o contato é normal, cometer erros também é normal. O que a gente não espera é que tenha um efeito que nem esse, né, de tirar várias pessoas junto com você. Mas no final das contas, eu acho que o mais importante é que todo mundo terminou a corrida bem, sem ferimento, sabe? Tirando o Lewis que tava meio desmaiando ali, sabe? Jaqueline do vôlei desmaiando durante uma entrevista, era o Lewis no final da corrida. Mas de maneira geral foi uma corrida feliz, muito mais feliz do que triste. E a gente terminou essa primeira metade do calendário em alta, assim, com tudo. E vai voltar no final de agosto com muita vontade de assistir Fórmula 1 de novo. E 2021 é um ano muito bom, caso você tenha começado a acompanhar agora, é um ano muito bom para você ter escolhido começar a acompanhar a Fórmula 1, porque eu sinto dó de quem não acompanha e de quem não gosta, porque é assim, você sente emoções, pode ser bom, pode ser ruim, mas emoções você sente, é garantia de entretenimento, pode ter um final feliz para você, um final triste para você, mas entretenimento não falta. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam, deixem comentário, compartilhem, aquelas coisas de sempre. E até a próxima!